Eu já inicio esse giro de hoje mandando aquele salve diário para os inscritos que estão aparecendo aí em sua tela e que todos os dias interagem aqui com a gente, que além de prestigiarem o canal Nação Alviverde sempre, também com essa presença de vocês é muito bem-vinda. E fiquem cientes de que todos vocês torcedores sempre terão o privilégio de interagir com o canal Nação Alviverde, e caso algum outro de vocês queira ser escolhido diariamente ou mesmo participar do palpite dos jogos, basta então deixar seu gostei abaixo e comentar todos os dias, ok? Agora põe na tela aí, Gustavão. Eu inicio esse domingão pós-brasileirão dizendo que se todo malandro soubesse o quanto fosse bom ser honesto, o árbitro seria certamente mais honesto só por malandragem. E ainda ter de ouvir o Rony mencionando o juiz dizer que no suposto impedimento dele a coisa veio lá de cima, é ter de canalizar a raiva em ser roubado na cara dura por um mau caráter de um VAR que novamente traçou uma linha de um suposto e nada claro impedimento de braço do Rony em uma tomada de câmera na linha diagonal, e ainda ter de jogar muito para tentar reverter um placar de arbitragem 10, Palmeiras 2, que foi triste. E mesmo com isso eu já chego junto dizendo que ao empatarmos 3 vezes seguidas não é das melhores coisas, mas diante do que vimos em campo até que não foi um péssimo resultado, eles não conseguem mesmo vencer a gente sem um gol do Dudu. Graças a Deus! E ainda mais saindo atrás de um placar, ou melhor, um pravar vergonhoso, e não é mistério que enfrentar o Galo no Mineirão seja complicado demais, ainda mais por causa da rivalidade que eles têm com a gente num gramado horroroso que foi a desculpinha escolhida pela mamãe Plim Plim, mas quero destacar o Dudu e o Arthur, que foram nossos protagonistas em criações de jogadas, e exaltar novamente ao Everton, que foi fundamental nas defesas, apesar de o nosso sistema defensivo ter tido algumas falhas no lance do gol com o Gomes falhando e que deve estar tendo dificuldades com a máscara, mas que com toda certeza isso será revisado pela comissão técnica, e não posso deixar de apoiar o Abel, que ficou indignadamente pé da vida mais uma vez com o sem vergonha, pois percebe que isso está virando rotina e que todos agora estejam bem preparados taticamente, porque vamos enfrentar o Fortaleza, que vai tentar de tudo para virar o placar, e o Vojvoda inclusive nessa semana fez muitas mudanças para tentar surpreender ao Abel Ferreira na quarta. Olho neles e na arbitragem da CBF, hein? E não tem como deixar passar batido esse golaço anulado do Rony, e enquanto nas demais partidas o VAR traça sua linha em tempo real, com a gente é totalmente ao contrário, e o vexame foi tão grande que até os rivais viram a falta de comprometimento deles, e não dá mais pra suportar esses tipos de situações não. Ô tia Leila, se mexa aí, pô, baralho! Pode até ter sido impedimento, mas o que custa mostrar em detalhes essa marcação absurda? E por que será que só com o Palmeiras acontecem essas raridades? A diretoria, ao invés de ficar mandando notificação em Twitter ou e-mails, tem de ir direto à sede da CBF e rasgar de uma vez para buscar alguma solução logo, pois do jeito que está indo é capaz de impedimentos iguais a esse tirarem a gente novamente de algum título nesse segundo semestre. E mais uma vez quero parabenizar ao Rony por ter feito mais uma de suas artes, que poderia até estar concorrendo ao prêmio Puskás, e que ele utilize essa convocação para a seleção como motivação maior em seu trabalho, porque vamos depender dele para esse ano, e o Abel que abra o olho para manter o rendimento desses convocados em dia. E não gosto nem de imaginar se eles voltarem com aquela nhaca como já vimos em outros jogadores, viu? Em mais uma partida, sentimos que a diretoria não tem outra opção a não ser o de trazer pelo menos 2 contratações pontuais, daquelas que entrem no segundo tempo e mudem o placar. E pelas ambições que o Palmeiras tem na temporada, temos de ter no mínimo reservas que façam diferença de imediato. O Breno Lopes não dá mais. E longe de mim subestimar jogadores como o Hendrick, Luiz Guilherme ou Richard Rios, que têm potencial enorme para brilharem com o nosso manto. Mas pelo que estamos vendo, falta um meia que entre e decida, também um volante para a segunda etapa inclusive, e sei que muitos torcedores irão concordar, porque não é de hoje que estamos vendo isso tudo acontecer, e se estiverem mesmo cogitando a contratação do Matias Rojas, que está mesmo deixando o Racing, que continuem então com essa postura, porque diante do que temos visto atualmente no elenco, ele será boa opção, ainda mais em se tratando de um gringo que conhece bem a importância de uma Libertadores, e que vocês torcedores estejam bem preparados, porque com a chegada da janela de transferências, essas cogitações vão vir com toda a força, viu?
O Flaco Lopes, de fato, vem passando por um período sem entrar em campo com maior constância e deve voltar a ter uma frequência maior nas partidas. E um dos motivos que o fez perder esse espaço foi a falta de função tática que ele vinha demonstrando nos treinos. E o Abel, em problemas como esse, costuma adaptar o jogador primeiramente no dia a dia para depois colocá-lo em campo. E pode até não fazer o menor sentido isso agora, até porque ele é centroavante, mas todos vão se lembrar de que no começo do Brasileiro ele chegou a fazer uma função de camisa 10, articulando as jogadas para facilitar suas participações nos jogos, e nessa função é que o técnico gostaria de vê-lo presente, e vamos torcer para que ele volte com tudo, porque sabemos que qualquer novidade que venha a agregar ao time será bem-vinda, principalmente quando se trata de encontrar espaços para os gols, pois precisamos virar essa chave do meio para frente para fazer as coisas acontecerem, e de uma vez por todas. E todas essas repercussões de que o Palmeiras está monitorando o Marcelo Gallardo para substituir uma possível saída do Abel para o PSG não fazem o mínimo sentido e não existe a menor cogitação dessa possibilidade acontecer dentro do clube. E enquanto tentam fazer tumulto para atrapalhar o ambiente, o clube e o Abel estão focados em fazer o Palmeiras ser campeão novamente nesse ano. E nesse momento a única dúvida é se os técnicos irão renovar, porque em questão de contrato eles ficam aqui até o final de 2024 e pode chegar o PSG, Real Madrid ou até mesmo a seleção, que o treinador já deu sua palavra de que não abrirá mão de seu trabalho por aqui, e ao invés de a gente ficar com aquela dúvida, é melhor todos nós apoiarmos o que vem sendo feito por ele, porque nesse momento temos de ter um foco só, que é o de estar presente junto com os jogadores nessas partidas decisivas, pois a nossa presença faz toda a diferença e o Abel mesmo já deixou isso claro inúmeras vezes. E a transmissão de ontem deixou a torcida bastante surpresa pela parcialidade que o narrador tinha com as jogadas do Galo. E não é novidade para ninguém que existe certa torcida pros queridinhos Flacheiro e Corinthians nessas transmissões. Mas agora ver um narrador enaltecendo o Galo de uma forma tão grande é totalmente fora do comum. E que isso sirva de exemplo para a diretoria na próxima oportunidade em que tiver para renovar o contrato para ser mais rigorosa nessas decisões. Pois o Palmeiras hoje carrega uma multidão de visibilidade para as emissoras, principalmente para Glóbulos, que merece ter respeito a quem está todo mês garantindo essas transmissões fechadas, e de uns tempos para cá estamos virando o famoso clube Boa Praça, que está satisfazendo a todo mundo, e não podemos ser assim de forma alguma, e se são parciais contra a gente, temos então que seguir fazendo jogo duro em muitas dessas decisões também. E se vocês viram uma diferença na transmissão de ontem, então comentem aí, porque vejo que não foi só eu que vi isso não, hein? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pelos nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.